Senhor Presidente do Congresso, João Bosco Castro, e Senhor Presidente da ANAM, Albino Almeida, nos dois, agradeço o simpático convite para estar convosco nesta sessão de encerramento, algo que com muito prazer aceitei e também foi muito profícuo pelo tempo que aqui consegui ouvir as vossas intervenções. Saúdo o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, Hernani Dias, com quem tive o prazer de trabalhar muito enquanto Presidente da Câmara de Bragança e a quem já tive várias vezes a oportunidade de desejar os melhores sucessos neste mandato, mas que aqui faço publicamente. Na pessoa do Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, Dr. Fernando Pereira, cumprimento todos os Presidentes das Assembleias Municipais, também os demais autarcas aqui presentes, cumprimento os deputados aqui presentes da Assembleia da República e saúdo todos, minhas senhoras e meus senhores. Um prazer estar convosco. Começo por saudar, de facto, o trabalho da ANAM, agradecendo esse trabalho ao seu Presidente e a todos os órgãos sociais, a ação meritória que desenvolvem neste contexto daquele que é um dos pilares do nosso edifício democrático, o poder local. E nesse edifício, as Assembleias Municipais são certamente um dos locais onde as práticas democráticas são mais vivas, são mais ricas e mais ativas, e por isso é algo muito importante na nossa vida democrática, é algo muito importante em momentos em que os nossos modelos democráticos, as nossas vivências são por vezes postas em causa pela complexidade do mundo que vivemos, pela tecnologia, por todo um conjunto de mudanças, mas, portanto, isso só vem reforçar a importância deste órgão. Também gostava de dar nota àquilo que ainda agora acabou por ser referido aqui pelo Dr. Albino Almeida, de um trabalho que eu reputo de grande importância, que a ANAM já faz, mas em boa hora quer fazer do modo mais efetivo, nomeadamente na capacitação de atores e de atores jovens da nossa democracia. É certamente esse trabalho de construção que tem que ser feito de um modo ainda mais estruturado, porque é algo onde tudo aquilo que façamos nunca será suficiente para os desafios que temos pela frente nesse domínio. A ANAM tem também um trabalho importante, ou quer ter um trabalho importante na modernização organizacional das Assembleias Municipais, e a esse respeito eu tenho tido o prazer de falar com o Dr. Albino Almeida, que já me procurou várias vezes para falar sobre o plano de digitalização das Assembleias Municipais e pela eventualidade de haver um projeto piloto lançado na região norte. Certamente vemos isso com muito carinho, com muito interesse, e certamente que os municípios da região, e estaremos abertos para isso, os poderão incluir na contratualização que brevemente fecharão com as entidades intermunicipais no âmbito do programa Norte 2030. Por isso, os cumprimentos que faço e as saudações que fiz ao trabalho da ANAM são certamente totalmente justificados, e a nossa disponibilidade para trabalhar conjuntamente com a ANAM é total e continuaremos certamente a fazer esse trabalho. Minhas senhoras e meus senhores, gostava também de partilhar convosco algumas questões sobre o que se passa nas comissões de coordenação, e lembrando que nos últimos 18 meses foram dados passos muito importantes num caminho longo para a construção de uma verdadeira república de proximidade. De facto, para o avanço da autonomia e também da capacidade de decisão regional, a nível da dimensão regional, isto em paralelo com um importante, já mais consolidado, processo de descentralização de competências para os municípios, que, estou certo, estão mais dentro dele do que se passa nas CCDRs. De facto, em 1 de janeiro deste ano, entraram em funcionamento as Comissões de Coordenação Regional Institutos Públicos, em resultado da publicação de uma portaria que aprovou os novos estatutos das CCDRs-IP, no contexto de um decreto-lei, o Decreto-Lei 26 de 2023, de 26 de maio, e de algumas posteriores alterações de detalhe que foram feitos já no final do ano, em dezembro, pelo Decreto-Lei 114, portanto, promulgado nessa data pelo Presidente da República.
Foi nesse contexto que a 6 de dezembro de 23 foram assinados nas instalações das CCDRs, nas instalações da CCDR Norte, os contratos-programa com as 5 CCDRs do país, portanto do continente, contratos previstos nesse novo estatuto que as CCDRs agora têm, instrumentos que consideramos muito importantes de afirmação deste reforço de responsabilidades que este processo consagra e um primeiro passo para aquilo que acreditamos no futuro poderão vir a ser almejados contratos de Estado-região. De facto, este foi um processo, todo este processo de transformação das CCDRs foi um processo importante, de significativo alargamento das competências das comissões de coordenação regional, agora institutos públicos, processo que foi protagonizado pelo anterior governo, mas que foi feito num quadro consensual partidário muito alargado e também com o apoio explícito do Presidente da República. Esta transformação avançou no início deste ano, num momento em que o país estava num quadro de incerteza da política nacional, antes das eleições que tivemos, transformação que agora, espero, se consolidará na presente solução governativa que temos, e as palavras públicas do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sobre este assunto têm sido promissoras e, portanto, isso deixa-nos com grande confiança. Senhoras e senhores, caros amigos e amigas, nesta reforma nós colocamos as nossas melhores e mais fundadas esperanças. Acreditamos na sua dimensão estrutural para ajudar Portugal a encontrar um futuro de desenvolvimento mais harmonioso, para construir aquele futuro que os portugueses merecem. Mas, apesar desta esperança, sabemos que os governos, todos os governos que tivemos nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, e talvez também este, não sei, têm sempre algumas tentações centralistas, ou motivadas por algumas lógicas de uma pseudo-boa gestão debaixo de um racional concentracionista, ou muitas vezes, e é o que acontece, porque todos os governos se vão deixando aprisionar por pequenos poderes fatos de que se alimenta a máquina burocrática da nossa capital. Mas esse centralismo recusa nas coisas grandes e nas coisas pequenas o princípio constitucional e um princípio europeu fundamental da subsidiariedade, e é uma doença fatal que está a incapacitar o Estado de responder àquilo que são os desafios do nosso tempo, que são desafios de respostas mais integradas, de respostas multidisciplinares, e que as tradicionais políticas verticais setoriais têm dificuldade em interpretar. É, de facto, um irracionalismo que inibe o desenvolvimento dos territórios, mas também asfixia a capital e a sua região. E a este respeito, eu gostava de dizer, quando faço este discurso aqui, que importa esclarecer. Eu suponho, não tenho nenhum mandato, mas suponho que mesmo nesta sala será muito claro para aqueles que tenham uma dimensão mais próxima de uma vertente regionalista, que todos nós, os que temos este discurso, só queremos apenas que Lisboa seja a capital de um país mais rico e mais coeso. E certamente, se for assim, Lisboa será uma capital de um país mais próspero e será uma cidade com que todos ainda mais nos orgulharemos. Portanto, nada contra a capital quando fazemos este discurso regional. De facto, o novo quadro legal das CCDRs tem um novo estatuto institucional, mas também tem novos modelos de gestão. E, de facto, quer o mecanismo do balcão único, quer o mecanismo da conferência de serviços, que importa consolidar e desenvolver, são também uma esperança, devem ser entendidos como um modo pelo qual a administração poderá dar essas respostas mais integradas e respostas mais expurgadas de leituras, por vezes, que temos setorialmente exacerbadas por alguns organismos ou agências da administração. É neste contexto que aplaudimos a abrangência das áreas que foram incorporadas nas CCDRs, nomeadamente na agricultura, na cultura, na educação, um pouco também no ambiente e na proteção da natureza, também na economia, no licenciamento industrial,
E, por exemplo, acreditamos que alguns projetos integrados que até agora eram quase impossíveis de fazer, por exemplo, aprovar um projeto conjunto entre agricultura e turismo, agora possa vir a ser possível. Certamente que muito mais poderia ter sido feito, certamente que se devia ter ido mais longe, que se podia ter ido mais longe, mas o caminho importa mais do que o sítio onde estamos, e eu citaria a Agostina, no seu Sermão do Fogo, a dizer que a razão nos incita ao que a razão não nos incita ao que é natural, mas àquilo que é possível, e provavelmente foi aquilo que aconteceu neste caso. Lamento, como já lamentei publicamente, por exemplo, o que se passou na área da cultura, onde de facto tivemos a criação de novas estruturas centralizadas na gestão de museus e patrimónios, dissolvendo uma ideia de uma estratégia regional de cultura e, portanto, num efetivo retrocesso e numa efetiva centralização. Também acreditamos que um dia no futuro gestões de áreas tão importantes como a água ou como a floresta poderão estar mais regionalizadas. Neste momento está muito consolidada, pelo menos a norte, a integração da agricultura, algo que estamos a trabalhar com todos os atores. Ainda ontem estava no Douro, ainda hoje de manhã em Valpasso a tratar de assuntos ligados à agricultura, e por isso, e com as coisas a correr bem, e por isso não percebo um discurso que vamos tendo de algumas, felizmente cada vez menos, associações do setor a reclamarem a reversão deste processo. Dito isto, importa que não fiquem dúvidas do meu lado, face a estas críticas que aqui explicitei, que esta reforma que aconteceu é importantíssima, é absolutamente necessária, com ela nos congratulamos e, de facto, a verdade também deve ser dita, qualquer que fosse o seu alcance, nós estaríamos sempre insatisfeitos, acharíamos sempre que se podia ir mais longe, porque longo é o caminho que queremos percorrer, e certamente que é um caminho que queremos percorrer com a ANAM, porque aqui está, como disse, um dos repositórios mais fortes da nossa dimensão democrática. Para finalizar, além de congratular a ANAM, mais uma vez, deixar-vos uma nota que a propósito do tempo que vivemos, 50 anos da Revolução de Abril, dizer que a autonomia regional é uma das promessas de Abril que ainda nos estará por cumprir, portanto, uma das promessas dessa manhã gloriosa que certamente acreditamos e nela continuaremos a trabalhar. A todos vós, muito obrigado.